Opa, galera, olha eu de novo aqui, gente, mas tô adorando esse negócio aqui de gravar vídeo, viu? Show de bola. Olha só, estou voltando para continuar a sequência de competências, tá certo? Que são abordadas, que são cobradas na redação do Enem, tá? Então fiquem de olho porque esse vídeo ele vai tratar da competência 3, tá certo? Uma competência super importante e que inclusive ela está amarrada à competência 2. Realmente a competência 2, aquele vídeo anterior. Tá certo? Então, cuidado, porque muitas vezes quando você perde ponto na competência 3, automaticamente a nota da competência 2 ela também baixa. Então, prestem atenção no que eu vou falar. O que realmente essa competência 3 vai tratar, vai abordar aí numa prova de redação, tá certo? O que ela vai cobrar de vocês? Prestem bastante atenção. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, primeiro, olha só, quando nós falamos em selecionar, relacionar e argumentar, né, a primeira coisa que vem em mente é uma palavrinha chamada problema. Quando nós falamos em problema, exatamente pontos negativos que a frase temática ela retrata. Então, peraí, como assim, Carlos? Eu não entendi. Se eu tenho lá a frase temática do ano de 2016, que falava caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, tá? Existe um problema inserido dentro dessa frase temática. Que problema seria esse? O problema da violência gerada, né, devido à intolerância religiosa. Isso é um ponto negativo. Por exemplo, se eu pegar 2017, o tema lá do Enem, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Peraí, qual é o problema disso? Na realidade, o ensino oferecido aos surdos, que não é um ensino de qualidade, tá certo? Então, primeiro, o Enem ele vai tratar de assuntos que abordem, que estão amarrados a uma problemática. E com base nessa problemática, é que vocês têm que levantar a questão, que é o quê? Por que isso acontece? Olha só, gente, tem uma palavrinha que todo professor de redação fala, tese. Só que poucos alunos sabem o que é e poucos conseguem inserir essa tese na redação. Então, prestem atenção. Quando nós falamos em tese, eu estou falando de quê? Eu estou falando de causas e consequências, o porquê que esse problema acontece. Então, quando eu tenho lá desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, por que existe essa má qualidade aí? É falta de quê? É falta de profissionais capacitados para lidarem com os surdos? Qual é o problema? Ou melhor, quais são as causas da existência desse problema? Tá? Então, a primeira coisa para a gente realmente amarrar e sair bem nessa competência 3 é entender quais são as causas, quais os motivos. Essas causas, elas resultam em quais consequências, tá certo? Quando isso é feito, eu consigo automaticamente identificar a minha tese, colocar a minha tese, que na realidade, quando isso é inserido na introdução, eu construo um roteiro argumentativo. Carlos, não entendi nada, pelo amor de Deus, como assim? Eu sei, muitos não devem estar entendendo, da mesma forma que eu não entendo as atividades físicas que eu faço na academia. Mas, beleza, vamos lá. Quando eu coloco essa tese, né, na introdução, eu coloco duas causas. Por exemplo, eu vou falar lá sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e eu cito que esse problema acontece devido à falta de discussão sobre o assunto nas escolas, né, nos ambientes educacionais, e também, além disso, por questões socioculturais, né, por questões culturais. Beleza. Quando eu coloco essas duas situações, essas duas causas, eu crio um roteiro, que nós chamamos de roteiro argumentativo, ou seja, eu consigo identificar lá na introdução o que será discutido no primeiro parágrafo do argumento e no segundo parágrafo do argumento. Então, se eu coloco lá que esse problema ele ocorre devido à falta de discussão nas escolas e também por questões culturais, isso quer dizer o quê? Peraí. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar sobre a falta de discussões nas escolas, e o segundo parágrafo eu vou falar sobre o quê? Sobre os aspectos culturais. Criei um roteiro. Lembrando que esse roteiro ele não pode ser alterado. O que colocar primeiro, segundo, é realmente o argumento 1 e o argumento 2. Beleza até aqui? Me desenhei, né? Duas bolinhas, olha pra você ver. Legal. Então, olha só, prestem atenção aqui, gente. Essa competência 3,
Além disso, né, de vocês realmente conseguirem mostrar o seu posicionamento diante de uma tese, né, diante de causas aí, pelo qual existe o problema, vocês têm que tomar cuidado com o quê? Quando eu vou argumentar, a argumentação ela é fundamental para você vencer essa competência 3. Só que muitos falam, Carlos, pelo amor de Deus, eu não sei como argumentar. Tem aqueles alunos que têm mais liberdade comigo, ô Gordelícia, pelo amor de Deus, me ajude, eu não consigo argumentar. Para quem não sabe, meu apelido é Gordelícia, futuramente só Delícia. Para vocês fazerem uma redação com muita tranquilidade e não argumentar de forma ridícula, tá certo? Porque é ridículo a pessoa não saber argumentar. Tá certo? Você tem que trazer uma base argumentativa, que é o que nós vamos chamar de repertório, tá certo? Então, olha só, peraí, Carlos, explica direito aí. Repertório, o que seria isso? Ah, tá lembrando? Não? Volta lá no vídeo. Vai lá no vídeo 2, vai lá na competência 2 que vocês vão saber. Mas eu vou dar uma recapituladazinha aqui, tá? Presta atenção, repertório é toda a informação que eu utilizo para dar fundamentação, para dar base, para dar credibilidade ao meu argumento. Eu não posso falar que a leitura ela é importante porque desenvolve o conhecimento humano, porque a minha irmã ela conseguiu um trabalho depois que ela conseguiu aprender a ler. Não sei o quê. Ridículo isso. Ridículo. O que é isso? Isso é discurso pessoal, que inclusive tem um nome. Nós vamos chamar de repertório pessoal. É aquele repertório que eu utilizo com base na minha vida, né, com base em minha vivência aqui, ou seja, eu vi que a minha mãe conseguiu isso, eu vi que o meu pai não está conseguindo comprar mais nada, então por isso que o país está em crise. Espera aí, é ridículo isso. Começou a pegação de mal, começou a palhaçada, deixa de fiura, podre isso. Até os meninos aqui do marketing estão rindo. Mentira, não está nada rindo não, está um no celular e o outro com fone no ouvido. Mas olha só, prestem atenção, o que vai acontecer? Essa competência 3, ela vai te pedir isso, uma forma de argumentar, tá certo? Uma forma de argumentar, mas com base em uma fundamentação teórica, que é o que nós vamos chamar de repertório, tá? Gente, vocês vão usar o repertório pessoal, que é aquele repertório de vida? Claro que não, claro que não. Então deixa o repertório pessoal de lado. Carlos, peraí, eu tenho que falar sobre determinado assunto, só que eu não sei, assim, nada sobre esse assunto. Não é o ideal, mas você tem um recurso, que são os textos motivadores oferecidos na prova. Não seria o ideal, tá certo, gente? Até porque a sua nota vai ser uma nota baixa na competência, tá? Então, como disse, se você apresenta só repertório que a prova te oferece, ou seja, se o seu texto é baseado praticamente todo nos textos motivadores, isso mostra o quê? Que você não tem conhecimento de mundo, que você não tem um repertório sociocultural, que você não consegue desenvolver um texto sem um texto base. Ou seja, o que você está fazendo? Está mais com uma paráfrase. Acabou a originalidade do seu texto, tá certo? Cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um repertório pessoal, que é o que vocês vão deixar de lado, beleza? Da mesma forma que eu deixei o torresmo, a calabresa, o bacon, só nas segundas-feiras, mas tudo bem. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão buscar o repertório dos textos motivadores em último caso. Só que existe um outro repertório, que é o repertório que nós chamamos de repertório produtivo. Esse sim é um repertório que você tem que utilizar. Então, se você vai tratar sobre um determinado assunto, por exemplo, eu quero tratar sobre, deixa-me ver um tema que eu domino, obesidade. Obesidade. Se eu vou falar sobre obesidade, eu tenho que basear em uma fundamentação teórica que realmente eu consiga relacionar com esse tema obesidade. Por exemplo, eu posso ir lá na biologia e trazer a genética. Concordam comigo? É um assunto específico, é uma área específica, tá certo? Se eu vou falar sobre algum tema que trata sobre o individualismo, né, sobre discriminação, eu vou lá na sociologia, pego uma citação, tá? Outra coisa, dei uma olhada na competência 2, no vídeo 2, vocês que estão assistindo a competência 3 e que pularam a 2, voltem lá, que nós temos vários repertórios, várias citações que vão te ajudar bastante. Dá uma olhadinha lá na competência 2, tá? Mas olha só, se você trouxer, por exemplo, uma citação, trouxe essa citação? Beleza, coloque a citação, relacione com o tema, e aí sim você vai argumentar, se posicionar diante dele. Gente, não deixe a citação solta, tá certo? Toda citação ela é empregada,
todo discurso que é fora do meu discurso próprio ali, ele é empregado para ser discutido. Não adianta você trazer uma citação de um autor sem discutir e relacionar com o tema. Tem que ter uma frasezinha em cada parágrafo relacionando essa fundamentação teórica com o tema, tá certo? Não deixem solto. E outra dica, se vocês trouxerem uma citação, cuidado, optem pela citação indireta. O que é isso, professor? Eu não sei o que é citação indireta, não. Citação indireta é quando você lê a citação do autor, entende, interpreta e coloca com as suas palavras, beleza? Agora o seguinte, essa questão do repertório sociocultural, né, o que é que nós falamos, ele é muito importante e ele tem que ficar bem claro para o corretor. E existem formas para isso, tá? Toda vez que você for colocar um repertório, por exemplo, não vou falar toda vez, mas depende aí de você, mas como é que fala? O que eu posso dizer? Algo que realmente pode evidenciar esse repertório é o uso dos conectivos de conformidade. Então, por exemplo, se eu vou trazer um sociólogo lá, por exemplo, o sociólogo Karl Marx, ou então eu trago a antropóloga Ruth Benedict, eu sempre vou colocar, segundo a antropóloga Ruth Benedict, de acordo com, que é o conectivo de conformidade, o sociólogo Karl Marx, beleza? Platão, adoro Platão, que a única coisa que eu lembro dele é da caverna, só isso, e não entendo até hoje o que é isso, desse negócio dessa caverna, mas tudo bem, se você souber, coloque Platão também. O importante é que você especifique a área de conhecimento de cada autor. Não optem por citação direta, sempre com citação indireta. Se você faz, na sua introdução, um roteiro argumentativo apontando a tese, desenvolve com clareza e com base em uma fundamentação teórica, com base em um repertório, né, sociocultural, que no caso que nós chamamos de repertório produtivo, gente, acabou, a sua argumentação está, como diz, perfeita, igual ao meu peso. Não, tô brincando, igual ao meu peso não, porque senão vai ser um lixo, mas vai estar perfeita, tá? Tudo baseadinho, tudo amarradinho, não tem como dar errado, beleza? Agora, só deixar mais uma dica aqui, vocês cansaram? Não cansa não, deixa de universidade, cansar e correr na esteira, deixa de universidade, eu sei o que é isso, cansa não. Olha só, na realidade, uma dica que eu vou deixar para vocês, se você trouxer um repertório, vamos supor que você fale lá sobre a Revolução Industrial, só que você não destrincha, tá, sobre a Revolução Industrial, você não fala o que foi esse movimento, o que foi a Revolução Industrial, né? E não relaciona com o tema, você apresenta um repertório que nós chamamos de repertório superficial. Te garanto, nota nível 5, 200 pontos na competência, você não vai conseguir, beleza? Para você realmente conseguir, você tem que apresentar o repertório, amarrar, relacionar com o tema e discuti-lo aí assim, com bastante clareza em seu texto, ok? Essa foi a dica da competência 3, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clica nesse negocinho aí que eu não sei se é o coração, eu não sei se é um joinha, eu acho que é um joinha. Mas clica aí, gente, clique e compartilhem, beleza? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.